الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه أحمد وصححه الألباني في سلسلة صحيحة قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه فمن رضي بما قسم الله عز وجل له بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرضى لم يبارك له فيه ou como قال عليه الصلاة والسلام. Respeitosos irmãos, dentre as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, estarmos na sua casa neste exato momento, que é uma dádiva sem dúvidas, e somos considerados como se já estivéssemos no Salah, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todo aquele servo que estiver no masjid com o wudu feito à espera do salah é considerado como se estivesse no salah. Portanto, estando no masjid neste momento é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, cumprindo uma norma de Allah preceituada no Coran quanto ao dia de Jumu'ah. É uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala de tantas pessoas que poderiam estar aqui. Não é nossa capacidade, mas sim Allah escolheu-nos para estarmos na sua casa. Portanto, um mínimo alhamdulillah é o que nós temos que pronunciar. Dentre as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, estarmos no mês de Sha'ban, um mês em que o profeta sallallahu alaihi wasallam tanto se preocupava em preparar o abençoado mês de Ramadã, a chegada do Ramadã, e ele jejuava constantemente. Para preparar o Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha intasafa Sha'ban fala tasumu." Quando o Sha'ban chegar ao meio, não jejuem, deixem de jejuar para preparar o Ramadã. Não pode chegar no Ramadã se está cansado de fazer o jejum, com exceção daquele que obviamente tem jejuns do Ramadã anterior por pagar, com exceção daquele que fazia jejuns no Ayyamul Bid, 13, 14 e 15 cada mês, com exceção daquele que faz o jejum às segundas e quintas-feiras. Portanto, essa é a exceção. Mas o princípio geral, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha intasafa Sha'ban fala tasumu." Não jejuais após a metade do Sha'ban. Portanto, prepararmos da melhor forma para receber este abençoado mês, um mês repleto de bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Um dia especial como hoje, enviarmos abundantemente bênçãos ao nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este envio de bênçãos, meus irmãos, levemos isso a sério, é chave de vários problemas. Enviar saudações ao profeta sallallahu alaihi wasallam, chave
de vários cadeados, fechaduras que as chaves já se perderam. A chave dessas fechaduras é o envio de bênçãos ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, único pedido que temos enfatizado, o seu umma, não disse para nós fazermos mais nada por ele, mas sim disse: o vosso melhor dia é a sexta-feira. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ, enviai abundantemente saudações para mim. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ, as vossas saudações me são transmitidas. Quando o sahabi ouviu isso, perguntou: Ya Rasulallah, como é que essas saudações podem ser transmitidas enquanto você já faleceu, já pereceu, já desapareceu, houve decomposição do corpo? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allaha harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah fez haram para a terra consumir corpos dos profetas. Portanto, são vários ahadiths nesse sentido que nós podemos até conjugar para termos uma melhor percepção, mas o que eu queria enfatizar é, juntamente ao valor do Jumu'ah, nós sabermos que temos uma obrigação às sextas-feiras, que é enviar abundantemente bênçãos para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, nós falamos na nossa conversa passada acerca da delícia do paraíso versus tormentos do dunya. O que nós temos no Jannah, fazendo uma comparação com aquele sofrimento que nós temos aqui no dunya, e trouxemos o hadith onde Allah subhanahu wa ta'ala vai questionar dois indivíduos: aquele que mais sofreu no dunya, dentre os habitantes do Jannah, e aquele que mais usufruiu no dunya, dentre os habitantes do paraíso. Allah irá perguntar àquele que mais usufruiu o dunya: você já viu alguma dádiva depois de ser mergulhado por um instantezinho no inferno? Allah vai perguntar: você viu alguma dádiva alguma vez? Usufruiu? Hal ra'aita na'iman qattu? Você já viu alguma bênção? Já usufruiu de alguma bênção? Ele vai jurar: La wallahi, por Allah eu nunca vi, nunca usufrui nada. Não era uma pessoa que tinha que sacrificar para ter qualquer coisa que quisesse aqui no dunya. Era a pessoa que tudo que ele quisesse, ele tinha. E depois, do outro lado, aquele que mais sofreu aqui no dunya, dentre os habitantes do Jannah, mais sofreu. Quando nós falamos isso na semana passada, na conversa passada, eu disse que nós hoje vivemos melhor vida do que dos reis no passado, de tantas facilidades que Allah subhanahu wa ta'ala nos proporcionou. Então, o mais sofrido, Allah irá perguntar: você já sofreu alguma vez na tua vida? Depois de ele ter sentido o Jannah, depois de ele ter estado um instantezinho no Jannah, ele vai esquecer todo o sofrimento que ele teve aqui no dunya e vai jurar: Wallahi ya Rabbi, oh meu Senhor, eu juro por tua honra, eu nunca sofri. Eu nunca sofri. Quando isso vai acontecer? Quando ele estiver a viver aquela delícia do Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, apesar de tudo que nós praticamos, todos os pecados que nós cometemos, pela nossa obediência a Allah, Allah chama-nos a um versículo no Corão, no Surat Al-Bayyinah. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina amanu wa amilu salihat, ulaika hum khairul bariyah. Allah elevou-nos ao mais alto nível aqui no dunya, ao mais alto nível. Allah diz: na verdade, aqueles que acreditam em Allah e praticam bons atos, Allah usou tudo que nós podemos entender para enfatizar o resultado. Allah diz: ulaika, esses, ulaika hum. Allah, se quiser traduzir diretamente, eles são os melhores. Na gramática árabe, este hum está aqui enfatizado de melhor forma. Esses é que são a melhor criatura no dunya. Khairul bariyah, das criaturas do dunya, a melhor criatura do dunya, são esses que acreditam em Allah e praticam bons atos. Não é porque não se pecamos. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Kullu bani Adam khata'. Todo filho de Adam peca. O profeta sallallahu alaihi wasallam menciona o hadith Qudsi: Law lam tudhnibun, se vocês não pecassem, Allah teria
vos evacuar, vos sacudir aqui do dunya, e traria criaturas que pecam, que iam pedir perdão, que Allah subhanahu wa ta'ala iria perdoá-los. A qualidade de Allah, de Ghafar, de Ghafur, somente vem à existência se existir um pecador. Se não existir pecador, esta qualidade de Allah deixa de existir. Portanto, Allah disse para nós seguirmos um certo código, nós temos que seguir esse código, mas o felizardo é aquele que sabe quando estiver diante de uma transgressão, ele volta a Allah subhanahu wa ta'ala, e nós veremos versículos do Coran que indicam este caminho. Depois do pecado, o versículo do Coran indica este caminho. E nós estamos aqui no dunya, prezados irmãos, Allah teria nos colocado, Allah sabe qual seria o nosso destino final, pois não? Allah sabe se nós iríamos praticar boas ações ou não. Allah sabe. Allah, ulama explicam, Allah pôs-nos aqui no dunya para se confirmar o teste, ficar claro o que cada um iria escolher. Allah sabe o que nós vamos praticar. Allah sabe das nossas escolhas, o que eu vou escolher, o que eu não vou escolher. Allah sabe se eu vou ser obediente ou não vou ser obediente. Se Allah simplesmente criasse a nós e colocasse no inferno, outros colocassem no paraíso, quem estivesse no paraíso ia dizer, oh, Allah é o mais justo. Mas aquele que está no inferno diria, oh, Allah, o que eu fiz? Não é? Pois não? O que eu fiz? Então Allah colocou-nos aqui para nos pôr à prova. Surat al-Mulk. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum. A nossa estada nessa face da terra, um único propósito. Liyabluwakum. Para vos pôr à prova. Allah, aquilo que já sabia, nós próprios vamos agora delimitar e desenhar o nosso próprio destino. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo do Coran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, para vos pôr à prova quem de vós irá praticar bons atos. Portanto, nesta conversa de hoje eu gostaria de abordar a percepção errada do ser humano sobre o teste divino. O teste divino. Allah subhanahu wa ta'ala pôs-nos aqui para nos testar. Mas o homem tem percepção errada desse teste divino. O que é? Quando estiver numa situação boa, portanto, neste teste, ele tem uma interpretação positiva. E se ele estiver numa situação não das melhores, ele tem um pensamento negativo. Portanto, o teste de Allah subhanahu wa ta'ala, em ambas situações, o ser humano opta por posições antagônicas. O mesmo teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vou partilhar aqui versículos do Coran onde Allah chama-nos a atenção para que possamos entender o nosso propósito nesta face da terra. Mas antes, o dito profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima atah. Allah subhanahu wa ta'ala testa o seu servo com aquilo que ele deu. Aquilo que Allah nos dá, Allah testa-nos com aquilo. Ele dá-nos algo e testa-nos com aquilo. Portanto, Allah deu você riqueza, está a testar com a riqueza. Allah dá você pobreza, está a testar com pobreza. E a riqueza não significa a satisfação de Allah, e a pobreza não significa a insatisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para o servo, que nós iremos já entender isto nos versículos do Coran. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman radiya bima qasama Allah", aquele que ficar satisfeito com a distribuição de Allah, seja riqueza ou na pobreza, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. O crente vive uma situação admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. Todas as situações que o crente enfrenta é bem recebido. In asabatuhu sarra shakar. Quando a prosperidade bate a porta, ele está satisfeito e ele agradece a Allah. Wa in asabatuhu darra sabar fakana khairan lah. Quando a adversidade, momentos difíceis, sofrimento bate-lhe a porta, ele é paciente e ele está satisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para ele. No hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz:
Aquele que ficar satisfeito com o decreto, a distribuição de Allah, barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu, Allah abençoa e Allah ainda dá mais. Wa man lam yarda lam yubarik lahu fihi. E aquele que não estiver satisfeito, Allah não irá abençoar. Wa lahu sukhut, e a zanga que esteja com ele não vai mudar nada quanto a Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam só outra posição de Allah, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo do Corão. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا. Se Allah subhanahu wa ta'ala desse o rizq, desse muito sustento ao seu servo aqui no dunya, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Eles seriam arrogantes na terra. E nós vemos, a riqueza cria essa arrogância nas pessoas. Os oponentes dos profetas eram os abastados, eram os magnatas. قال الملأ الذين استكبروا. O Corão está repleto. Diz mala. Eram os oponentes dos profetas, os abastados. Portanto, aqui Allah salva-nos também. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء. Allah faz descer o teu rizq em proporção à tua necessidade. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala deixa claro aqui, conforme mencionei aqui o hadith Qudsi, mencionei aqui o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz, não é? Se Allah desse a chave do tesouro, não é? Chave do tesouro de Allah para nós, mesmo assim, aquele tesouro que não acaba, mesmo assim, nós teríamos receio de gastar. Allah está dizendo, não vai acabar. Você ia esconder chave também. Se dando não gasta, não acaba, Allah está dizendo que você ia esconder chave. Versículo do Corão, no Surah de Kahf, no Surah de Bani Israel, Allah menciona, não é, esta questão. Vamos aqui analisar, prezados irmãos, os versículos do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala elogiou, conforme estava aqui a mencionar, esta umma. Allah diz, khairul bariya. Allah subhanahu wa ta'ala menciona, man yuti illaha wa rasula, fa ulaika man ladina anama Allahu alayhim. Este khairul bariya. Para nós agradecermos a Allah por Allah ter nos colocado neste caminho. É uma grande dádiva. Caminho de quem? Alladina anama Allahu alayhim. An'ama Allahu alayhim, que Allah favoreceu. من النبيين والصديقين والشهداء أنعم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم, que Allah favoreceu. O Surah Fatiha que nós lemos aqui, Allah está falando exatamente dessa questão. Nós pedimos a Allah, Allah guia-nos a senda reta, a senda daqueles a quem tu favoreceste. Allah está a dizer, esses favorecidos, الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Allah fala dos profetas, dos verazes, dos mártires, dos piedosos. Portanto, é uma dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala preparou no Jannah para aqueles que reconhecem esta dádiva. Portanto, essas dádivas, o usufruto, devem ser encarados com duas características fundamentais. Toda prática que nós seguimos como orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser acompanhadas, não é, de duas qualidades. Quais são essas duas qualidades? Os ulamás mencionam Ikhlas e Tawadu. Ikhlas. Se nós encontrarmos alguém com essas duas qualidades, esta é a pessoa mais perfeita. O sincero, o que ele faz com sinceridade, para o agrado de Allah, e ele é humilde. É humilde. Nós confundimos muito humildade. Ser humilde não é vestir roupa rasgada. Não é, porque o sahabi diz, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou acerca do orgulho, que ninguém entrará no Jannah se tiver uma porção ínfima de orgulho nele. O sahabi veio e disse, ya Rasulallah, الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. Ya Rasulallah, a pessoa que veste-se bem gosta de estar tunado, não é? Hoje nós tunamos tudo. Celulares também tunamos, carros tunamos, câmeras tunamos, tudo tem tuning. Tem alguns que gostamos, não é? Faz parte. Zina, aqui estamos a falar, man harrama zina. Allah está dizendo no Corão, man harrama zina, não zina, zina.
Quem fez haram, o zina é adorno, zina é adultério. Palavras, caímos no buraco. Man harrama zina. Quem fez o adorno haram? Alladhi akhraja li ibadi. Aquele que Allah proporcionou ao seu servo. O tayyibat min ar-rizq. E um sustento adequado. Allah diz: hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Este zina, este adorno, gostar de beleza, é para os crentes aqui no dunya. Khalisatan yawm al-qiyamah. No dia do qiyamah ainda terão muito mais. Portanto, vestir bem, estar todo aprumado, bonito, elegante, não é sinal de orgulho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui ao sahaba, quando ele perguntou: Ya Rasulullah, eu gosto de estar bem, vestir bem, minha roupa bem passada, meus sapatos limpos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o orgulho é você rejeitar a verdade. Isso é orgulho. O ghamtu nas, e desprezar as pessoas. Aquele que tiver duas qualidades, ikhlas, faz para o agrado de Allah, e sinceridade, por outra, sinceridade e humildade. Ser humilde, o que significa ser humilde? É não desprezar as pessoas. Ninguém sabe qual é o nível de cada um aqui perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é a ação que o indivíduo praticou, que é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala ficar satisfeito com ele e introduzir no Jannah. Ninguém sabe. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o nosso entrar no Jannah não será por causa dos nossos salates, não será por causa das nossas ações, porque as nossas ações não são suficientes para nós entrarmos no Jannah. Entrar no Jannah é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos que obedecer às ordens de Allah para merecermos este favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós por vezes detestamos algo porque o Sharia diz que isso é errado, mas transgredimos neste detestar. Olha, mais explica um princípio geral. Ankir munkarat shara bihukm shara. Ankir munkarat shara bihukm shara. Rejeite as abominações do Sharia. Rejeite o que o Sharia diz, isso não se pode fazer, mas o limite tem que ser, ou a forma que você deve rejeitar é a forma traçada pelo Sharia. Por exemplo, nós estamos diante de um ladrão. Roubar é haram, é pecado, pois não? Há castigo por roubar. Então você quer se fazer de maior piedoso, encontrou um ladrão, bate e mata o ladrão. Sim, Sharia diz que temos que combater esse mal, ladrão tem que morrer. Você é o primeiro que vai para o inferno, porque tudo tem limite. Ankir munkarat shara bihukm shara. Existe um mal, a punição daquele mal é em proporção àquilo que o Sharia determinou, não o que você achar. O Sharia trouxe um limite. Se alguém pratica este crime, né, de roubo ou de furto, que for, o Sharia já delimitou qual é a punição daquele crime, e você não pode passar. Nós às vezes saímos, nossa emoção, o jazbat, queremos fazer de grandes piedosos e acabamos nos tornar em transgressores. Portanto, este é um princípio que acompanha aquilo que estávamos a dizer, duas qualidades, que é a sinceridade e a humildade. O homem sai dos limites da Sharia para acomodar o seu ego. Para acomodar o seu ego e por vezes julgar a decisão de Allah ou o teste que Allah subhanahu wa ta'ala lhe impõe. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Fajr: فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quando Allah testa o homem, como? Veja o versículo. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. Quando Allah testa o homem, como Allah testa? فَأَكْرَمَهُ. Allah lhe honra. Allah faz o quê? Lhe honra. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. E lhe proporciona tudo que é facilidade do bem. Você está bem na vida. Allah está a dizer aqui neste versículo, antes de chegarmos nessa honra e no bem-estar, Allah diz, quando Allah lhe testa com essas duas coisas, com honra e com bem-estar. O homem o que diz? فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Allah me honrou. Eu estou a usufruir honra.
de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aqui estamos diante de uma percepção errada do ser humano. Por vezes, nós caímos neste erro que é achar que está a usufruir é um direito merecido, não é? É um direito merecido por aquilo que você faz. Mas Allah está a pôr à prova, não simplesmente estar a te honrar. Por isso este versículo menciona aqui de forma clara. Allah subhanahu wa ta'ala lhe testa bom bênção, sustento abundante, uma vida confortável, e ele pensa que é um sinal de honra e mérito. E ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala me honrou. Nem sempre você ter uma casa confortável. É verdade que uma das dádivas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, uma das dádivas, você ter uma casa confortável, ter um carro confortável, ter um vizinho bom, ter uma esposa boa, são dádivas. Mas você tem que ver como é que você adquiriu essa casa. Para você dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está a te honrar. Como é que você adquiriu essa casa que você tem? Como é que você adquiriu este carro que você tem para você dizer que eu estou na dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala? Então Allah põe-te à prova. Allah testa-te. Até uma pessoa piedosa que adquiriu de forma lícita. Allah está a dizer: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Allah lhe deu, por causa do trabalho dele, por causa da dedicação dele, por causa do esforço em certificar que tudo o que ele faz é dentro dos limites de Sharia, mesmo assim, está sob o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. Não é o sinal de você dizer que Allah me honrou, eu estou a usufruir a honra de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, é o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós vemos do outro lado, وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ. Mesmas premissas do primeiro, quem foi honrado, de quem está numa situação de saia mais justa. Allah diz: وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. Quando Allah lhe testa, como? فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. O rizq já está a apertar. Perdeu o emprego, vandalismo, loja fechou, armazém fechou, fábrica fechou, já não há emprego. Consequência? Pode ser consequência, mas Allah está a pôr a prova. Allah está a pôr a prova. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Allah apertou o rizq. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. E ele diz: Allah subhanahu wa ta'ala me humilhou. Estou a passar momentos difíceis. Ninguém entende a minha situação, não é? Ninguém sabe. Ficam só a fazer bayan. Ninguém entende a minha situação. Qual é o caminho que ele opta? Começa a procurar caminhos obscuros na solução da tal humilhação de Allah subhanahu wa ta'ala. Começa a procurar caminhos obscuros. Independentemente das consequências, ele se empenha na busca daquilo que ele almeja. Ele quer resultados, independentemente se as minhas ações vão ser invalidadas todas elas ou não. Eu quero o resultado, porque eu não posso viver essa humilhação que Allah subhanahu wa ta'ala me colocou. Então, ele pratica atos que invalidam todas as suas ações. Todo o jejum que você fez foi embora. Todo o salat que você fez, a vida toda, foi embora. Todas as boas ações que você fez, foi embora. Foram invalidadas. Prezados irmãos, Allah não precisa sentir-se compromisso conosco porque nós fizemos muito salat. Não. Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no dia de Qiyamah, virão pessoas: لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بِيضًا. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu conheço pessoas que virão no dia de Qiyamah com muitas boas ações equivalentes a montanhas de Uhud. Outra narração: فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah irá invalidar essas ações todas, irão se tornar em pó, não tem nenhuma relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabi Thawban, que é o narrador deste hadith, ou Hudhaifa, equivocado, pergunta: Man hum ya Rasulallah? Sifhum lana. Quem são esses? Descreva-nos. Vejam quem eram as pessoas até. Quem eram? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Amá, innahum ikhwanukum. São os vossos irmãos. Wa min jildatikum. Vossa cor, entre nós. Quando eles estavam, idha khalau,
وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, hadith de Ibn Majah. Disse, não só são pessoas até que faziam tahajjud à noite, faziam tahajjud, mas ações serão invalidadas. Que? إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. Quando estiverem na solidão, sozinhos, não é? Eles esquecem todos esses limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje temos isto que ajuda-nos muito a entrarmos neste caminho, de várias formas. Celular. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam está aqui, Allah subhanahu wa ta'ala está a chamar-nos atenção a esta situação, que o momento difícil que você vive não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está chateado contigo, porque o bem-estar não significa satisfação, muito menos a situação difícil da tua vida significa que Allah subhanahu wa ta'ala está zangado contigo. Então, pessoas que estão nesta situação procuram outros caminhos. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é lamentável, uma lástima, pessoas que olhamos, mashallah, é um irmão dedicado ao masjid, mas são ações, prezados irmãos, faça outros pecados. Não estou a incentivar o pecado, mas quero dizer este não. Quero dizer que este não. Prezados irmãos, o curandeirismo é um grande pecado. Você está a fazer shirk ao mesmo tempo. Está a associar a Allah. Está a fazer kufr. Está a associar a Allah. Salat não é válido. Tem pessoas, prezados irmãos, bons muçulmanos, bons, talvez vamos fazer uma interpretação positiva, talvez não sabem. E nós não temos como falar toda hora a mesma coisa. São muitos problemas sociais, são muitos. E onde esses problemas são resolvidos, prezados irmãos, é neste lugar, aqui. Sou um ignorante, um jahil, que pode dizer que os problemas sociais não são trazidos aqui. O profeta trazia os problemas sociais no mimbar e falava dos problemas sociais para ver uma correção. Então, esta é a correção, prezados irmãos. Allah até diz para o profeta: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Foi revelado a ti, o Muhammad, e aos profetas que vieram antes de ti: se cometer shirk, associar a Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, as tuas ações serão invalidadas. Allah está a falar para Muhammad, dizer que para os profetas anteriores o princípio seria o mesmo: وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, e serias dentre os perdedores. Meus irmãos, o curandeiro é um charlatão, não vai resolver os nossos problemas. Este momento que Allah te apertou o cerco é o momento de você voltar para Allah. Allah está dizendo no Coran que o momento difícil que o crente vive é porque Allah quer ele perto dele. Você não pode ir mais distante, porque Allah está te pôr numa situação para você bater a porta de Allah. Allah vai abrir a tua porta. E se não abrir a tua porta aqui no dunya, no dia que Allah mostrar o resultado daquele pedido constante teu no dunya, o desejo será: oxalá que Allah não tivesse me dado nada no dunya. Mas não por caminho obscuro, não pelo curandeirismo. Pessoas que não conseguem ir para lá de cara destapada, porque talvez o vizinho conhece, vai ver, que liga para o chefe às vezes, apresentou um problema ao chefe, o chefe deu solução de acordo com a Sharia, mas foi só de vir, não, mas eu depois fui lá, porque estava numa situação muito difícil, não sabia o que fazer, mas resolveu o teu problema, só piorou. Se piora, até porque Allah deseja o bem de ti. Porque se você vai bater essa porta e o teu problema fica resolvido, você está em piores situações, porque você já vai confiar aquele curandeiro. Você já está a se perder cada vez mais. Se você bate a porta, não dá certo, é momento até de agradecer a Allah, porque você já deixa, as pessoas foram lá, voltam, chefe, não deu. Se Allah está a testar, os caminhos do Sharia são estes. Allah está a te pôr
a prova. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesta situação, para terminar, quando Ele diz as duas situações, Allah agraciou, deu, outro Allah restringiu. Então, um diz que Allah me honrou, outro diz Allah que me humilhou. Allah subhanahu wa ta'ala logo aqui já esclarece. Kalla, jamais, nenhuma dessas situações diz a verdade quanto ao nosso entendimento. Lá, não é isso. Kalla, jamais. Allah chama-nos a atenção a situações que possam inverter aquilo que nós pensamos como situação difícil ou honra, humilhação ou honra. Allah subhanahu wa ta'ala diz: bal la tukrimuna al-yatim. Vocês não honram, não fazem ikram dos órfãos. Vocês não tratam bem os órfãos, não cuidam dos órfãos. É uma ação nobríssima no Islã, cuidar do órfão, naquilo que for a tua capacidade. وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. É não dar de comer aos necessitados, nem sequer incentiva os outros a dar de comer aos necessitados. Está a chegar o mês de Ramadã, mês em que nós vemos as direções dos masjids se preocupam, iftar, outras mesquitas até querem cortar esse iftar. Prezados irmãos, é o momento que a pessoa fez jejum. Nem todos têm capacidade em suas casas de ter um iftar condigno em casa. Uma refeição para eles era difícil. Todos nós fazemos jejum, todos sentimos a fome. Mas tem um que não consegue sequer ter o suficiente. Ajude ele com o iftar. Deem o kit logo no início do Ramadã. Ajude. Se você consegue ajudar as pessoas no masjid a fazer iftar, faça quanto puder, irmão. Faça quanto puder. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Onde nós temos que competir uns aos outros. O único momento que você tem que sentir que eu vou competir, que Allah permite, é na prática do bem. Você não pode estar a querer mostrar ele. Mostre a ele que você quer estar à frente dele na doação pela causa de Allah. Abu Bakr e Umar, passagem que nós conhecemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse a Umar: o que você trouxe? O que você deixou na sua família? Umar radiallahu anhu disse: eu deixei metade. De tudo que eu tinha, eu deixei metade. Outra metade trouxe para aqui. O profeta perguntou a Abu Bakr: o que você tem? Abu Bakr disse: eu não tenho nada, levei tudo o que eu tinha. Até o tudo poderia ser pouco, comparando com aquilo que o Umar trouxe. Mas esta competição, se você, não é para nós também ficarmos de saias justas. Não, mas se você consegue ajudar, prezados irmãos, o ajudar as pessoas, o ajudar, aliviar a situação do outro muçulmano, aliviar, é uma das melhores ações que nós praticamos. Melhores ações. Portanto, está a chegar o Ramadã, ajude os teus vizinhos, as pessoas necessitadas, ajude o iftar nos massagens. Hoje nós, aqueles que querem fazer o bem, até publicam que o nosso iftar vai ser isso, aquilo. A intenção dele ele é que sabe, mas ninguém pode julgar outro pela intenção, ninguém sabe. Quem sabe aquilo para servir de um incentivo para outras pessoas fazerem a mesma coisa? Não julgue as pessoas. Quem deve julgar somente é Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode julgar a outra pessoa. Isso é unânime nos ulama. O zakat tem que ser dado secretamente. Secretamente. Dá a pessoa nem deves dizer que é zakat. Dá ao necessitado. Mas, para incentivar os outros, é unânime, consensual, que o rico pode aparecer, dar zakat abertamente. Para todos os outros verem que ele está a dar zakat para incentivar as outras pessoas para fazer a mesma coisa. Então, quanto você puder fazer, competir nisso. O Ramadã não é mês de fome, é o mês de oportunidade de praticar o bem. Estamos praticamente 2 semanas para o mês de Ramadã. Portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós possamos alcançar o mês de Ramadã. E Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, terminar mesmo a sura, o tempo nunca nos é suficiente. Allah diz: vocês não honram os órfãos. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. A ganância e injustiça na partilha de bens. Herança. Como é que é feita a herança? Optamos por caminhos que vamos responder amanhã. Allah determinou como a herança deve ser partilhada. Criança não recebe, mulheres não recebem, somente os homens se apoderam daquilo. Subhanallah.
você está a criar assuntos para ter que resolver diante de Allah subhanahu wa ta'ala. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Apego excessivo ao dinheiro. Allah está a dizer aqui. Não ter o amor exagerado e desmedido pela riqueza, não é? Portanto, você tem a oportunidade, a riqueza, a tua riqueza é o que você dá para o akhirah. Isso te pertence. O resto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, pertence aos herdeiros. Portanto, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê esta oportunidade, que em nenhuma situação, momentos difíceis que estivemos a enfrentar, pensar logo que Allah está zangado comigo, pense logo que Allah está-me a pôr à prova, está-me a testar, conforme vários versículos do Corão, Allah está-me a testar, como eu vou me comportar. Ter é um teste, não ter é um teste. Portanto, o felizardo é aquele que sabe que eu vou seguir os caminhos legais, os caminhos estabelecidos. Portanto, a verdadeira honra, o sinal da honra o sinal da desonra e humilhação está no cumprimento e desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você está numa situação e cumpriu com as ordens de Allah, Allah te honrou. E se você afastou-se das ordens de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te desonrou. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.